Boa noite. É uma alegria retornar a Águida, é uma alegria retornar a Portugal, é uma alegria retornar a esta casa, que me dá a oportunidade e a honra de, por alguns minutos, poder partilhar convosco desta abençoada oportunidade. Aqui venho de modo muito simples, sem qualquer intuito de ensinar algo que já não saibam. Pelo contrário, venho partilhar pequenas experiências e pequenos estudos que efetuamos no Brasil e procuramos carinhosamente e ainda imperfeitamente pelo grau que nos encontramos de colocarmos em prática. Que Jesus nos abençoe nesta noite, inspirando-nos, auxiliando-nos em nossas necessidades físicas, espirituais, em nossas dificuldades de relacionamento conosco, com o semelhante, que possamos sair daqui convictos de que temos um papel frente a nós mesmos. O tema proposto para o nosso estudo da noite: mediunidade e sofrimento. A mediunidade, ela pode ser sem o sofrimento, como o sofrimento também não está ligado diretamente à mediunidade. São dois assuntos que podem ou não correlacionar conforme o modo que lidamos com ela. A mediunidade é um assunto natural na fileira espírita. Este intercâmbio com as muitas dimensões em que imaginamos frequentemente que a espiritualidade nos envolve. Mas é importante dizermos também que nós influenciamos a muitos espíritos com a maneira que pensamos. Somos influenciados e influenciamos. A mediunidade em si, ela não foi uma descoberta espírita. Allan Kardec, o nosso emérito codificador, não foi o primeiro a falar dela ou a ser o dono da patente da mediunidade. A mediunidade caminha conosco desde sempre. Quando estudamos os povos da antiguidade, notamos o traço da mediunidade conforme a realidade daquele povo. Um povo espiritualizado, a mediunidade era espiritualizada. Um povo atrasado, espiritualmente falando, a mediunidade se apresentava de outra forma. Médiuns, segundo Allan Kardec, todos nós somos. A mediunidade não é uma conquista apenas do espírito, mas é uma predisposição orgânica, segundo o Livro dos Médiuns. Existem médiuns que a sua moral não caminha com a faculdade mediúnica que possui, como existe espíritos sérios que não sentem nada. A mediunidade, ela não está ligada diretamente a um compromisso espiritual propriamente dito. Haja vista que tem muitas pessoas que têm uma oportunidade brilhante e não a reconhecem. Ser médium é ser uma pessoa comum. É ter uma oportunidade que a maioria não tem. Ser médium não é ser melhor, não é ser mais e nem menos do que ninguém. Ver o mundo espiritual, ouvir os espíritos, interagir com aqueles que já partiram para o mundo maior, é algo natural. Conforme o planeta vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais natural. Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, encontramos em sua segunda obra, psicografada, Cartas de uma Morta. Esta obra é de 1935,
ditado pela sua mãe, Maria João de Deus. E esta senhora distinta teve a oportunidade de visitar alguns planetas que estão ao redor do nosso planeta. E ela conta que dos planetas alinhados ao Sol, Júpiter, em termos espirituais e morais, e naturalmente e consequentemente intelectuais, é o planeta mais adiantado. E ela narra que com 5 anos de idade, eles já têm plena noção e convicção deste intercâmbio com os espíritos. Para nós, a mediunidade ainda causa espanto, medo. Ainda não temos aquela confiança, é meu ou é dos espíritos? André Luiz, o espírito amigo, nos fala através do livro Libertação, também das mãos de Chico Xavier, que nem o sábio, mais sábio, poderia dizer, olha, aqui começa o teu pensamento e acolá termina o pensamento dos espíritos. O pensamento ele é muito sutil. Mediunidade é pensamento a pensamento. Eu não sou médium apenas no centro espírita. Eu sou médium onde eu estiver. Porém, o trabalho com a mediunidade é no centro espírita. Mas eu sou médium onde eu estiver. O médium, ele naturalmente tem que se resguardar de algumas coisas. O mundo aí fora não vibra harmonia, não vibra paz, não vibra equilíbrio, muito pelo contrário. Como nós estamos desenvolvendo as nossas faculdades mediúnicas no presente, ainda temos muita oscilação no pensamento. Entramos em muitas faixas que nos perturbam. Mudamos de humor com muita facilidade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta qual é a extensão da influência do pensamento dos espíritos ao nosso pensamento. A espiritualidade responde, é enorme. Muitas vezes são eles quem vos dirigem e não percebeis. Então os espíritos caminham conosco, no nosso lar, dentro do centro espírita, no nosso local de trabalho, competindo a nós escolhermos quem nos acompanha, pelo pensamento equilibrado, pelo pensamento justo. Nós hoje começamos a entender que a fala, uma opinião, um pensamento, ele vai atraindo espíritos da mesma afinidade. Se eu procuro ter uma vida pautada na alegria, na esperança, na convicção de que estou no caminho certo, eu atraio para o meu psiquismo espíritos do mesmo gênero. Mas quando eu entro naquela onda de me questionar, será que eu estou no caminho correto? O se perguntar é natural, é legítimo e é saudável. Mas não quando eu começo a colocar tudo que eu faço no campo da mediunidade, questionando se é ou se não é. Dizíamos há pouco que há a mediunidade sem o sofrimento. O sofrimento ele é de 2 aspectos, o físico e o espiritual. O físico, a afeição do nosso caro amigo Dr. Lutênio, hoje nós temos os médicos, hoje nós temos os hospitais, hoje nós temos a medicina muito desenvolvida do que há 100 anos atrás. Então o hospital, os médicos, eles estão capacitados para cuidar do nosso corpo físico. Eles nos dão os remédios, o tratamento que tem que ser feito. Então eu vou poder lidar com o meu sofrimento. Mas existe um sofrimento muito pior do que o físico. Porque enquanto eu tenho uma dor, eu vou na farmácia e adquiro um remédio, faço um tratamento, e na maioria das vezes, ao êxito,
o sofrimento da alma não corresponde com a mesma eficácia. O sofrimento, ele pode ser potencializado positivamente ou negativamente. E é nesse contexto que entra a espiritualidade. Eu sendo médium ou não em desenvolvimento, eu atraio o pensamento dos espíritos. Nós vivemos num planeta, pelo menos no Brasil, até na dor, o brasileiro procura ser maior do que a pessoa que está do seu lado. Então chega uma pessoa e fala assim, eu estou com enxaqueca. A pessoa logo diz, mas o seu sofrimento é pequeno. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Como se competíssemos para ver quem tem a dor maior. A dor da alma é aquela que nós sentimos, mas ainda não temos a capacidade de descobrir e detectar onde ela está. Eu sinto, eu tenho de tudo. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho a estabilidade de estar empregado, mas eu não tenho aquela felicidade. Eu vou ao centro espírita, passo pelo tratamento, eu sou um tarefeiro, dou passe, sou médium, sou frequentador assíduo. Mas me falta algo. Materialmente eu tenho tudo, mas me falta algo. É nisto que nós precisamos começar a trabalhar. A mediunidade em si é uma oportunidade de trabalho como outra qualquer. Como a oratória, aplicarmos o passe, darmos atenção para as pessoas que chegam na recepção. Ser médium é um trabalho que nos exige mais vigilância, mais prudência e mais oração. Os grandes homens que nós tivemos e as grandes mulheres que caminharam na senda da mediunidade, nenhum deles estavam isento da perseguição deste plano e dos outros. O tarefeiro espírita que imagina que por ter atividades no centro está isento de receber as pedradas, seja dos encarnados, seja dos desencarnados, não compreendeu o que é seguir o Cristo. Desde o advento do Cristo na Terra, todos que seguiram a Boa Nova, invariavelmente, passavam pelas dificuldades da perseguição. Na atualidade, nós percebemos que a perseguição, ela nasce dentro da própria família. Quando a espiritualidade inferior pega um companheiro de casa que está menos vigilante e começa a nos dizer determinadas frases. Está se tornando um fanático. Vai no centro espírita de novo? Não tem mais tempo para a família. São aqueles clichês que vão se criando. Se a pessoa tivesse indo sair com os amigos, não tinha problema. Mas é porque vai no centro espírita e desenvolve a mediunidade. Então, as lutas começam dentro de casa. Muitas pessoas confundem falta de organização com perseguição espiritual. Tem pessoas que acordam atrasados, chega atrasado no trabalho, não tem organização com o horário, não tem organização com a alimentação. Tá vendo como os espíritos me atacam? Não. Tem muitas coisas que nós poderíamos evitar se tivéssemos disciplina. Jesus, eu tenho esta imagem em casa assinada pelo Chico. Jesus, ele é o nosso modelo. Mas o André é muito imperfeito para compreender Jesus na totalidade. Falo de Jesus, mas muitas vezes não sinto Jesus. Um modelo mais próximo para mim, mais acessível, é Chico Xavier. O Chico me ensina, pelos seus atos, pelo seu comportamento e pela sua vivência, que a mediunidade, ela tem que ser com disciplina, com foco. Aqui usa essa palavra foco, tem que ter foco. Eu não posso ser médium hoje, amanhã eu deixo de ser, depois eu volto a ser. Não, foco e objetivo. E na primeira vez que Emmanuel apareceu para o Chico,
O Chico tinha 20 para 21 anos de idade, jovem ainda. Emmanuel fala para o Chico: Chico, está disposto a trabalhar com Jesus? Realmente você quer abraçar essa causa? Olha a pergunta de Emmanuel. É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Ou eu sou cristão por conveniência? Ou eu sou espírita porque eu cheguei na casa com dificuldade, recebi tratamento, fui acolhido pelo plano material e espiritual e aqui estou até hoje? Olha a pergunta de Emmanuel. Queres trabalhar? É igual a mãe dos filhos de Zebedeu. Senhor, eu quero que um sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha, isso não depende de mim, depende do Pai. Mas ele está disposto a beber o cálice que eu hei de beber? O que significa o exemplo do cálice? Eles estão dispostos a renunciar? Eles estão dispostos a me seguir nas horas boas, mas nas horas difíceis também? Foi a pergunta que Emmanuel fez para Jesus. Está disposto a beber o cálice de ser um cristão convicto? Tô. Então precisa de 3 qualidades: disciplina, disciplina e disciplina. Então, disciplina. Certa feita, o Chico disse assim para um grupo de amigos: eu sou um pé de grama. Emmanuel falou para ele: nunca mais diga isto, porque o pé de grama cresce, e o dia que você crescer eu te abandono. Então, o médium tem que ser tratado como uma pessoa comum. Médium não pode ser idolatrado, como orador não pode ser idolatrado, como dirigente não pode ser idolatrado. Médium não pode ser santificado. É médium. Não. Médium não pode ser colocado no altar como se fosse um santo para nós reverenciarmos. Não. O médium, ele só vai compreender se ele acertou ou não quando ele chegar no plano espiritual e a sua consciência afirmar positivamente. Os amigos da casa estão estudando o livro Os Mensageiros. O livro Os Mensageiros é um livro muito interessante porque André Luiz fala como é que chega os médiuns que falharam no mundo espiritual. Então lá ele fala do doutrinador ou dialogador, do médium de psicofonia, que é muito conhecido como médium de incorporação. Ele fala do médium de psicografia. Então, o papel que nós temos na Terra é de aliviar as dificuldades de muitos espíritos que, vendo naquele vaso mediúnico a oportunidade do intercâmbio, sempre salutar e renovador. Então, nem tudo nós podemos dizer assim: os espíritos estão me perseguindo. Nem tudo é obsessor e nem tudo é o mundo espiritual que arquitetou. Existem muitas coisas que somos nós também que deveríamos organizar melhor. Quantas vezes nós fazemos o evangelho no lar por semana? Habitualmente, uma vez por semana. Quantas vezes nós alimentamos por dia? Nós achamos mesmo que uma vez por semana fazendo o evangelho no lar já vai resolver todos os problemas? Se fosse assim, vamos comer uma vez por dia apenas. Vamos tomar o pequeno almoço e só vamos comer no outro dia o próximo pequeno almoço. Vocês estão percebendo como pequenas coisas fazem toda uma diferença? Eu não faço o evangelho, ligo a televisão, ligo o telejornal. É o governo que rouba, é o desemprego que aumenta. Que espíritos eu estou trazendo para minha casa? Espíritos sempre preocupados. A violência está aumentando. Agora esse vírus que está vindo aí na China, não sei de onde, está matando muita gente. Cria-se uma neurose desnecessária.
No Brasil, pelo meu trabalho profissional, eu sempre estou viajando muito. E no Brasil as distâncias são grandes, então é normal num dia eu viajar 400, 500 quilômetros. E eu sempre ia ouvindo uma rádio que era notícia 24 horas. A hora que fosse, estava dando notícia. Um amigo espiritual me perguntou assim: André, o que te leva 6, 7 horas do seu dia a ficar ouvindo isto? Eu disse assim: estou viajando, vou ouvindo algo. Ele falou assim: por que não aproveita estas horas, já que as notícias vão se repetindo ao longo do ano, ao longo do dia, e não sai do lugar? Por que não aproveita com o avanço da tecnologia, não abaixa um vídeo do YouTube e assiste uma palestra para ir meditando sobre ela? Por que não abaixa algumas músicas que elevam o pensamento? E hoje tem aplicativos que não precisa nem abaixar, você já está em contato por estar na nuvem. Por que você não muda de hábito? Depois que eu comecei com esta pequena modificação, eu comecei a me despreocupar comparado de quando eu apenas ouvia o rádio e entrava naquela situação: o desemprego está aumentando. Olha o governo que temos. Pequenas coisas que fazem uma diferença. Pequenas situações que ao longo de um dia, uma semana, um mês, um ano, muda todo um contexto. Hoje a ciência já está comprovando que nem todas as doenças ela está alojada no nosso corpo físico. Muitas estão alojadas no nosso corpo perispiritual. Se eu continuar alimentando com preocupações nocivas a minha própria felicidade, eu vou chegar a um determinado momento e me perguntar: e agora? Para ser um tarefeiro na senda do bem, para ser um bom médium, eu não preciso ser uma sumidade no campo intelectual do que a doutrina pode me conceder. O médium, além de um conhecimento, ele tem que ter muito amor no que ele faz. Não é a mediunidade que forma o homem ou a mulher. É o homem e a mulher que formam a mediunidade. Se eu chegar para os brasileiros e perguntar para eles quem foi Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, qualquer nome conhecido no meio espírita no Brasil, os brasileiros não sabem quem foi. Mas se eu chegar e perguntar quem foi Chico Xavier, todo mundo conhece. Se eu disser assim: o Chico foi espírita, muitos vão dizer: eu não sabia. O que marcou na personalidade do Chico não foi a sua intelectualidade, ele era um sábio revestido num corpo franzino. O que revestiu em Chico Xavier foi a bondade. É esta bondade que nós somos convidados a transparecer na atualidade. É esta bondade que o mundo necessita. O mundo que vê sempre pela ótica racional, o que é fundamental. Mas tem momentos que eu preciso também olhar com os olhos do coração, a simbologia dos sentimentos. Então a mediunidade, ela é ter a oportunidade do trabalho com a espiritualidade sem permitirmos que a mediunidade dite as regras para nós. Mediunidade tem que ser saudável. Mediunidade, o médium tem que estar em posse do controle da sua mediunidade, da sua faculdade mediúnica. Ele está no comando. Ele não pode permitir que os espíritos mandem nele, não. Mediunidade não é os espíritos mandarem nos encarnados, não. É um trabalho em parceria, em que eu vou ceder a minha parte. Qual que é a minha parte? Me preparar adequadamente para que no dia de trabalho eu possa ser um instrumento da vontade divina. Que eu possa naquele dia estar preparado para o trabalho mais íntimo com a espiritualidade. Um trabalho em que eu estarei desnudo
de qualquer outra preocupação que não seja o de servir. Não é a casa, não é os espíritos que tem que modificar devido ao médium. É o médium participando de um projeto, se inserir naquele contexto. Tudo é muito importante para a espiritualidade. O ambiente, o que povoa o nosso pensamento, o interesse em continuarmos com aquela mediunidade séria. A espiritualidade nos conhece sem nós termos que nos apresentar. A espiritualidade nos acompanha, sabe quem é o André, sabe do que o André é capaz e sabe das intenções do André. Muitas vezes, espíritos menos felizes passam a conviver conosco pela falta de analisarmos o pensamento que nutrimos. Os pensamentos vão vindo, nem tudo podemos mantê-los. Paulo, o apóstolo da gentilidade, ele tem uma frase a esse respeito muito impactante. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo nos é lícito porque eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho o poder de pensar o que eu quero, de agir conforme eu desejo. Mas nem tudo me convém. Por quê? Enquanto eu não tenho conhecimento, a minha penalização será menor. A partir do momento que eu conheço, a partir do momento que eu sei que não estou sozinho, a partir do momento que eu vejo a importância de dobrar o meu pensamento elevado, eu passo a não ter mais aquele direito de fazer determinadas coisas que no ontem eu fazia. Para o homem virtuoso, para a mulher virtuosa, a prática da caridade sai do campo da obrigação e passa para o campo do dever. Então Jesus ajudou todos que ajudou, não era uma obrigação, eu tenho que ajudar, não, é um prazer eu ajudar. E o sofrimento neste contexto todo, ele vai da maturidade espiritual que nós tivermos para lidarmos com a mediunidade. Tem pessoas que serão médiuns enfermos a vida toda. Ah, porque o centro espírita é despreparado? Não. Ah, porque a equipe espiritual o desamparou? Não. Mas pela falta de prudência do próprio candidato à mediunidade. Mediunidade não é apenas a nossa dimensão que tem. André Luiz nos conta, no livro E a Vida Continua, o último livro daquela coleção, ele fala, por exemplo, de dois personagens que, ao desencarnar, eles estão numa colônia espiritual, foram recebidos num hospital, e lá eles ficam sabendo de uma sala que havia destinada a conversar com os espíritos. Então, olha que interessante. Tudo que nós temos na nossa dimensão, nós temos nas outras também. Nós temos nas outras dimensões superiores, como temos também nas dimensões inferiores. Então, o médium daqui, se ele souber aproveitar a sua oportunidade, quem sabe poderá continuar sendo médium do outro lado. Vou mais além. Muitos estão se preparando aqui para um trabalho maior do outro lado. Convencionou-se dizer no meio espírita que a crosta é a dimensão apenas para se acertar os débitos de ontem. Mas eu vejo a crosta além. A crosta também é uma preparação para o porvir. Muitos médicos daqui são médicos hoje se preparando para a medicina do futuro. Muitos médiums aqui estão se preparando para a era do espírito no amanhã. Muitas profissões que hoje nós temos e que nós teremos, porque no prazo de 10, 20 anos, metade das profissões que nós temos hoje desaparecerá com a
modernidade que está grandiosíssima, muitas profissões virão, muitas funções virão para o preparo para o amanhã. Estar na crosta, nesta dimensão, não é sinônimo apenas de resgate de débitos, é sinônimo também de preparação. Então, na nossa exposição da noite, em que, de modo muito simples, procuramos abordar o tema, pelo tempo que nos for oferecido, é importante sempre o trabalho convicto. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados, ainda vamos nos equivocar, mas é nesta balança do certo e do errado que nós vamos preparando a nossa mediunidade adequadamente. Que Jesus nos abençoe. Nós temos aqui algumas questões para te colocar. André, você falou em sofrimento físico e sofrimento espiritual. Pela exposição que você fez, o sofrimento espiritual ele tem dimensões superiores ao físico. Por que às vezes nós ficamos mais inquietados com o sofrimento físico do que com o sofrimento espiritual? Porque o físico é visível, o espiritual ainda não. O físico eu sinto, eu ainda não sinto a dor do meu orgulho, eu ainda não sinto a dor da minha vaidade, eu ainda não sinto quando eu machuco uma pessoa, magoo uma pessoa, aquilo ainda não me dói. Ao passo que a dor física me incomoda, me magoa, convida que eu mude a minha alimentação, que eu mude o meu comportamento, que eu mude hábitos. Então, conforme nós vamos espiritualizando o modo de vivermos, nós conseguiremos notar com mais naturalidade estas enfermidades a nível do espírito. Esse trabalho, esse gênero de trabalho, pode implicar em alguns custos da nossa parte, caindo no autoconhecimento, né? Imagina eu olhar no espelho e dizer assim: você é orgulhoso mesmo, você é vaidoso, você é metida. Eu creio que nós todos já temos condições para pelo menos assumirmos alguns erros. Hoje conversávamos com Afonso, quando vínhamos, de que exatamente sobre essa temática. Hoje eu já consigo ver que eu sou um pouco mais nervoso do que poderia ser, um pouco mais agitado do que poderia ser. Então isso já é um grande passo, porque há um tempo atrás, se alguém me dissesse assim: André, você é orgulhoso, eu brigaria um pouco mais do que eu brigo hoje. Então, se você me perguntar: André, nessa existência, você deixará de ser orgulhoso? Não, não deixarei. Porque o orgulho caminha comigo há milênios. Eu sou espírita há pouco tempo. Então, o meu início na senda espiritual é agora. Eu não vou vencer o meu orgulho, minha vaidade, minha teimosia, a minha falta de humildade, só porque eu me tornei espírita. Mas a compreensão espírita pode sim acalmar um pouco os meus instintos à violência, o que vai dar uma modificação grandiosa na minha vida em família, na minha vida no trabalho e na minha correlação com a espiritualidade. André, se alguém tiver alguma questão, por favor, levante o braço também, para que eu possa passar aqui a palavra. Uma outra questão que você colocou, você lembrou da passagem do Chico, né? A recomendação de disciplina, e às vezes no centro espírita, a casa espírita pede estudo, assiduidade, pontualidade, comunicação, disciplina, responsabilidade. Não é muita exigência? Olha, Lutênio, nós temos um método em Itapira que é pautado muito na disciplina. Eu concordo que trabalhar no centro não é fácil. O espírita convicto, ele começa a perceber a necessidade de correr atrás do tempo perdido. Eu tenho um exemplo muito curioso.
Nós imaginamos às vezes que a disciplina é algo ruim, não é? Entrou recentemente uma pessoa no centro e em pouco tempo começou a estudar, a integrar as atividades, e hoje ela me diz assim: André, eu leio os livros porque eu já sinto a necessidade do estudo, porque eu tenho pessoas do meu lado que falam com profundidade do Espiritismo e eu não posso estar num grupo que eu fique para trás em termos de compreensão. O que nós estamos vendo hoje no meio espírita é uma proposta que há 2000 anos nós estamos adiando. Amanhã eu começo, amanhã eu faço, amanhã eu falo. Se nós estamos hoje aqui, é porque já temos condições para estar. Alguns mais, alguns menos, alguns compreendendo um pouco mais a proposta. Mas eu compreendo também que no estudo, por exemplo, em Itapira, às vezes estamos dando estudo e nós olhamos para as pessoas que falam. Se aqui tiver algum professor, quando se dá uma aula, você sabe quando a pessoa está ali por estar e está prestando atenção. E às vezes no estudo tem 40, 50 pessoas na aula e muitas pessoas estão em todos os lugares, menos ali dentro. Aí um dia eu fiquei aborrecido comigo mesmo. Eu falei assim: olha, o mínimo que a pessoa podia fazer é prestar atenção, porque aquilo é uma coisa boa, vai ajudar. O amigo espiritual se fez visível e me disse assim: André, o seu pensamento está totalmente equivocado. Muitas pessoas vêm para o centro espírita e estão no estágio inicial. Vieram para receber simplesmente o conforto. Amanhã receberão a mensagem. Então é uma caridade também quando respeitamos o tempo de cada um. E o tempo de cada um, como é que fica com o tempo de todos num trabalho coletivo? O tempo é de cada um, individual. E há um tempo do trabalho de todos. Como harmonizar? A função de uma casa espírita, nomeadamente do seu dirigente, é um papel muito difícil. Nós lidamos com pessoas. Nós, de modo coletivo, temos os nossos momentos bons e menos bons. E é natural que transparecemos em algumas ocasiões o nosso modo de ser e de pensar. Só que quando eu estou num contexto que vai além do meu nome, a minha vigilância tem que ser maior. Temos visto muitas casas espíritas tendo graves problemas porque o seu companheiro de atividade, não mantendo aquela faixa elevada, permite ser um instrumento de discórdia, um instrumento de fofoca, um instrumento de maledicência. Gerir um grupo espírita em que você trabalha com um encarnado e com um desencarnado é um desafio maior. Se aí fora já não é fácil lidar as relações interpessoais, dentro da casa espírita é ainda pior. Porque nós temos o lado espiritual que quer que uma casa como esta, por exemplo, não vá adiante. Então é sempre muito importante, independente a função que eu desempenho. Agora, se na minha casa, se no meu trabalho, eu quero ser uma pessoa diferente, eu tenho direito. Porque lá eu não vou estar interferindo com ninguém. Mas já que falou num conjunto, nós temos que, como conjunto, pensarmos menos em nós e mais num bem maior. Às vezes o bem maior exige a minha renúncia. Às vezes o bem maior exige que naquele momento eu me cale, para que um grupo não se divida. É exemplo de Paulo na Casa do Caminho, sobre a circuncisão. Era uma coisa que o judaísmo pregava, colocava como necessário e fundamental, e Paulo imaginava que aquilo era totalmente desnecessário. Mas, se ele desse a opinião dele, teria o grupo que ficaria com Pedro, com Tiago, com Felipe, e teria o grupo que ficaria com ele. Resumindo, ninguém ganharia com aquilo. Então tem momentos que a minha verdade tem que ficar para mim. Eu posso até ver que o caminho do outro não está prosseguindo pela realidade.
chegará um momento que ele enxergará isto também, como chegará para todos nós. Mas um coletivo, ele tem que pensar como um coletivo. Por isso que a democracia não funciona. Por isso que a sociedade não funciona. Porque eu penso em mim primeiro, depois eu penso no outro. No Centro Espírita, também pensamos assim, porque somos imperfeitos, mas é o trabalho do dia a dia. André, você tem oportunidade de conhecer médium ativo, no exercício da mediunidade, portador de cancro, AVC, diabetes, cardiopatia, bronquite crônica, reumatismo? Esta pergunta ela é muito interessante. Quando a pessoa está num estágio avançado de algumas doenças mencionadas, como o cancro, o AVC, naturalmente é pedido uma ausência, porque ela vai doar uma energia que naquele momento pode lhe faltar. Diabetes, tendo tudo regulado, não atrapalha tanto. Agora, é fundamentalmente importante que uma mulher em gestação se afaste, porque ela está, durante aquele período, ela tem a necessidade de se resguardar da sua atividade de doação. Ela tem que ir no centro para receber. Tem doenças que a pessoa poderá, como a hipertensão também, aqui também tem, é uma situação que, se a pessoa controlar, ela vai caminhar para o resto da sua existência, igual a diabetes. Se a pessoa tiver disciplina no comer, no manter uma vida reta, não terá problema nenhum. Conhece muitos médiuns nessas situações? Eu não diria muitos, porque muitos requer muitos. Alguns casos nós acompanhamos até em Itapira, de algumas situações que a espiritualidade vê a possibilidade da pessoa continuar trabalhando. E é muito importante também nós aproveitarmos o tempo, porque com o depassar dos anos, quando nós chegamos numa idade avançada, em alguns casos também tem que se atentar, porque o trabalho com a mediunidade ela é doação. Eu só posso doar o que eu tenho. A espiritualidade repõe, mas a espiritualidade não pode dar uma carga além do que eu conseguiria suportar. Então, conheço alguns casos em que a ciência humana e a ciência espiritual, vendo a possibilidade do trabalho, continua perfeitamente a sua vida trabalhando com Jesus. André, desde que idade você é médium? Desde que idade você começou a ter rudimentos, sinais dessa mediunidade? Como é que foi? Conta pra gente. Sim. Eu tive a oportunidade de nascer num lar espírita. Então a mediunidade ela se apresentou desde muito cedo. E naturalmente, até atingirmos uma maturidade de pensamento, é importante que a mediunidade não venha à tona. Mas o acompanhamento da espiritualidade foi desde muito cedo. Mas que eu comecei verdadeiramente o trabalho com a espiritualidade foi com 17 anos de idade. Na mediunidade, na oratória. Mas eu me lembro, Rolo, tem uma história muito interessante, uma realidade um pouco diferente da de Portugal. No Brasil nós temos uma carência material muito grande, e lá nós temos muitas instituições que têm inúmeros departamentos assistenciais, a feição da nossa casa. E eu me recordo que quando eu fui completar 17 anos, eu faço no mesmo dia do Chico, 2 de abril. Aquele dia 2 de abril iria cair numa quarta-feira, que é o dia da nossa reunião pública à noite. E eu pedi para, naquele dia, fazer o comentário. Eu havia falado por volta do mês de novembro, com quase 6 meses de antecedência. O espírito que dirige as atividades da casa é o Dr. Marco Antônio. Ele havia sido um médico na Terra, um professor universitário, um psiquiatra. E ele me disse assim: vou pensar no seu caso. Passado uns 10 dias, ele me veio com a resposta. Falou: você pode falar no dia 2 de abril, desde que
no mês de fevereiro, quando retornar a sopa, que é uma atividade que nós fazemos comida para os carenciados de fome, você começar todo sábado aí na sopa fraterna. Aí eu perguntei, eu sempre questionei muito, nunca fiquei contente com o que me era dado, sempre queria entender. Eu nunca gostei de ter uma resposta e não entender ela. E eu perguntei assim, mas olha, o porquê que é necessário eu começar na sopa e depois ir para a oratória, e depois ir para a mediunidade? Ele falou assim, é muito simples. Ser orador e ser médium é fácil, comece por praticar a caridade. E estou na sopa até hoje, e aprendo muito com o Chico. Uma vez chegaram para o Chico e falaram assim, Chico, resguarde das suas atividades, traga novos livros de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos. Ele disse assim, não, eu já disse para Emmanuel, se eu tiver que ficar com a mediunidade, ou se eu tiver que ficar com o povo, eu fico com o povo, porque médiuns tem muitas. Então a mediunidade em mim sempre foi muito natural, procuro sempre me vigiar muito para não imaginar ser o que estou longe de ser, procuro trabalhar com muita simplicidade, porque eu ainda não venci nada. Só poderei dizer assim, eu venci quando eu chegar do outro lado da vida. Então estou a caminho de conseguir realizar na Terra, não um trabalho ainda para o próximo, mas de lutar com as minhas imperfeições. Você está na sopa até hoje? O que você faz lá? Lá, o Dr. Marco Antônio, ele sempre nos pede que um líder, antes dele liderar, ele também tem que executar. Então, na atividade da sopa, eu desempenho todos os papéis que os demais tarefeiros desempenham. Temos o Evangelho, tomamos o pequeno almoço juntos, tem, por vezes, cada sábado é um que faz a sopa, e eu também faço parte disto, pegamos os alimentos, mas tem dias também que sou eu a limpar a casa de banho. Tem dias também que sou eu a limpar o panelão da sopa. E eu faço questão, porque é ali que eu aprendo. André, o aplauso do mundo ilude, aqui ensina. Então, a atividade da sopa, eu faço o que todos fazem. Dou a sopa, tomo a sopa, porque eu tenho aprendido com a espiritualidade que o médium, o orador e o dirigente, ele tem que dar o exemplo. E ali eu tenho a oportunidade de mostrar para o meu próprio espírito. André, você dá conta de escrever livros? Você dá conta de fazer palestras? Você dá conta de ajudar na direção de uma casa espírita? Mas você dá conta de manter a sua simplicidade? Porque nós vemos muitos companheiros começando maravilhosamente bem e de repente se perdem por já se achar, pelo menos no Brasil. E esta atividade me coloca no chão, me mostra, André, olha que bela oportunidade Deus está te concedendo. Que tipo de mediunidade habitualmente os benfeitores espirituais utilizam em você? Eu estou ajudando os espíritos a desenvolver a paciência. Essa é a maior mediunidade que eu possuo, porque ainda sou invigilante, ainda sou teimoso, ainda quero do meu jeito, então essa é a maior mediunidade que eu possuo. Agora, na atividade de desobsessão, eu atuo como dialogador. Também temos escrito algumas coisas pela via da psicografia, temos a audição do plano espiritual, a visão nem sempre. E também é uma que eu não quero ter, porque você vai ver o lado bom, mas tem muitas coisas aí que dão medo. Então, mas a maior mediunidade é a paciência. Tem medo de espírito? Tem muito médium e muito espírita que tem medo dos espíritos. Não, quem tem medo é eles de mim, porque eu sou feio. Não tem.
Eu respeito os espíritos, porque eu sei que eles têm influência, tanto os bons quanto os ruins. Eu nunca medi força com o obsessor, eu nunca brinquei com a cara deles, eu sempre respeitei, mas eu compreendo também que se eu fizer a minha parte, eu estou amparado e eu estou protegido, portanto eu não preciso ter medo. Então, é a convicção de que o trabalho é amparado e assistido por bons espíritos, mas compreendo e entendo com perfeição o que leva muitas pessoas a ter este medo. Ele vai sendo trabalhado aos pouquinhos. Perfeito, André. Você começou muito cedo, segundo você diz, 17 anos, né? Como é que os outros jovens da sua idade encararam as suas escolhas? Eu nunca vivi em função do que o outro pensa. Não sei se isso é uma qualidade ou se isso é um defeito. Eu nunca me preocupei se teria aprovação dos meus colegas, dos meus amigos, dos meus primos. Não. Eu sei do meu trabalho, eu sei da minha responsabilidade e vou mais além, Lutênio. Eu não posso perder essa encarnação. Eu encaro a minha encarnação como um presente maravilhoso que a espiritualidade me deu. E nascendo num lar espírita, tendo um corpo perfeito, tendo a oportunidade de estar num trabalho profissional que me permite exercer as funções que eu exerço no centro espírita, eu não posso me perder. Então é o que eu coloquei como meta, André. E para isto, para que eu consiga ser um vencedor espiritual, a simplicidade e a objetividade é fundamental nesta jornada. Há muitos espíritas que alegam que, como tem a reencarnação e as novas oportunidades, o que eles não fizerem nessa reencarnação, farão em outras. Para que tanta pressa? Mas eu não penso assim. Eu não penso porque, de facto, para nós no Brasil, de fato, está havendo a transição planetária. E eu não tenho medo da transição planetária, mas eu tenho a obrigação de me transformar. Eu tenho existências? Tenho, mas será que vai ser nesse planeta? Vamos supor que seja. Será que eu vou reencarnar num país pacífico como Portugal? Como o Brasil? Tem muitas vagas aí para nascermos no meio dos muçulmanos. Os muçulmanos tratam as mulheres como se tratava na época do Cristo. Já pensou nós naquela comunidade em que um extremo machismo, a mulher sem qualquer valorização? Então eu não penso, eu não compactuo. Tudo que eu posso fazer nessa existência, a minha consciência me cobra fazer. Agora, por volta do dia 8, do dia 9, estarei com os amigos na ilha de São Miguel, nos Açores. E lá nós temos duas atividades. Eu chego no sábado e uma reunião com trabalhadores, 3 horas de reunião, e no outro dia uma palestra pública. E na vez passada eu visitei o grupo de jovens que eles têm. É um grupo pequeno, 10, 12 jovens apenas. E eles queriam muito a minha presença neste ano. E ela falou assim: olha, André, eu estou te fazendo o convite, porque às vezes durante a palestra você pode ouvir sobre ele, mas eu acredito que vai ficar muito cansativo para você. Eu falei: não, eu descanso no outro dia. Às vezes uma palavra com um jovem, com um adulto que seja, pode marcar tanto aquele coração que a pessoa pode repensar em algumas atitudes. O corpo físico ainda é jovem, então pode que eu aguento o tranco. Tem problema não, pode marcar. Ok, André, acho que as questões já foram colocadas, tá bem? Eu aproveito também para... Você fez 2 afirmações. Você diz assim: o médium tem que ser saudável. O médium tem que estar no comando. O que é ser saudável espiritualmente? O que é estar no comando? O ser saudável não é apenas uma alimentação correta. O ser saudável é aquela pessoa que vive no mundo sem se afetar pelo mundo.
Ele está numa família desequilibrada, mas ele procura seu equilíbrio. Ele está num local de trabalho complicado, mas ele procura ser o esteio. Ele está num centro espírita com pessoas pensando de todas as formas. Ele procura ser o elo de equilíbrio. O ser saudável é aquele que vê a sua oportunidade como um grande laboratório evolutivo. E aí vem o complemento. Quando nós afirmamos que a mediunidade, propriamente dita, nós temos que estar no seu controle. O que isso significa? Que eu não posso ser médium em que os espíritos mandem em mim. Os espíritos nos orientam, os espíritos nos amam, mas não cabe aos espíritos dizerem o que eu devo ou não fazer lá fora. Aqui dentro existe uma hierarquia. Olha, vamos aplicar o passe de tal forma. Olha, vamos fazer a atividade de tal forma. Agora, lá fora, em que eu deixo de pensar num coletivo e sou um indivíduo, um cidadão, se eu perco o meu livre-arbítrio, os espíritos estão reféns da minha orientação. Então, há um livro do escritor Richard Simonetti, da cidade de Bauru, no estado de São Paulo, e ele conta uma história muito curiosa em uma de suas obras. Ele diz assim, olha, havia um homem que tudo perguntava aos espíritos. Posso fazer isto? Os espíritos falavam, pode, não pode. Teve um dia que ele estava numa estrada, a feição das estradas nacionais de Portugal. E ele perguntou assim, eu posso passar o caminhão? Será que dá? O espírito disse assim, eu creio que dê. E ele foi. No meio vinha um carro. Ele não tinha para onde jogar o carro, ele não podia recuar, bateu. O espírito virou para ele e falou assim, eu acho que não deu. Então eu estou no comando e eu tenho que exercer. Posso falar um pouquinho do livro? Perfeito. Você fala do livro e depois a gente faz a prece. Tá, tem uma música de fundo para a hora da prece? Neste ano, estamos lançando o 4º livro. Todos os livros pertencem, os seus direitos de autor, ao Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade. A Conquista do Hoje é um livro que procura mostrar para nós a importância do agora, sem a ilusão do amanhã e sem o pessimismo do ontem. Por isso que o subtítulo é aquela frase do Chico, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Aqui nós trabalhamos sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre o perdão, temas ligados ao nosso dia a dia. É de um coração para um outro coração. Então as pessoas que puderem nos ajudar estarão ajudando as múltiplas tarefas que nós temos no Brasil, inclusive estamos aumentando o nosso espaço. Então tudo isto que nós fazemos tem um objetivo muito grande. Então as pessoas que puderem contribuir conosco, deixamos aqui o nosso muito obrigado. Eu vou pedir para você fazer a nossa prece, tá bem? Depois passaremos o serviço do passe. Senhor Jesus, mantendo o nosso pensamento elevado a Ti, agradecemos pelas bênçãos e pelas oportunidades que estamos tendo. Agradecemos por esta casa que consola as nossas almas e fortifica a nossa vida. Agradecemos aos espíritos amigos que antes daqui estarmos, aqui já se encontravam amorosamente, preparando o ambiente. Agradecemos a este grupo de encarnados que com tanto esforço e dedicação aqui procuram se doar em forma de caridade e de bondade.
Senhor Jesus, ainda não te compreendemos na totalidade, mas te pedimos o amparo, a proteção e o entendimento. Ao sairmos desta casa iluminada, que possamos levar conosco esta paz. Esta mesma paz desejamos para os nossos familiares encarnados e desencarnados. Rogamos por aqueles que vibram e oram contra a nossa pessoa. Rogamos pelos nossos companheiros que saíram da vida pela porta do suicídio. Rogamos por aquelas famílias que estão comprometidas por não compreenderem o teu Evangelho, permitindo que as brigas e as lamentações falem mais alto. Graças te damos, Mestre maior, por todas as bênçãos e por todas as oportunidades que vem nos concedendo. Deste modo vos pedimos que a tua paz e que a tua proteção esteja conosco, envolvendo-nos e amparando-nos, hoje e para todo o sempre, que assim seja.